Por que você não cresce? E por que não prospera? Essa pergunta é muito forte, queima no coração isso. Por que você não cresce? Por que você não prospera? Sabe que muita gente é especialista em tomar resoluções da vida e depois voltar atrás. Vou resolver isso, volta atrás. Isso acontece sempre. Quem aqui faz isso, vive fazendo isso, né? Por exemplo, estou aqui incomodado, eu estou com peso, estou pesado, agora, né, fui ao médico, o médico falou que eu preciso emagrecer para que as taxas possam voltar ao normal, as taxas estão altas e etc. E aí ele começa a adotar uma alimentação mais saudável, e aí você está convencido de que precisa emagrecer, e a pessoa começa a dieta, faz tudo direitinho, equilibrando a alimentação, começa a caminhar em direção ao objetivo, chega a perder 3 quilos, 5 quilos, até 10 quilos, dependendo. Entretanto, com o passar do tempo, volta a exagerar na comida, se entrega à preguiça, para de fazer atividade física. No mês seguinte, ou nos 2 meses seguintes, recupera os 3, os 4, os 5 quilos, até os 10 perdidos. E às vezes acontece que você ganha mais do que o que tinha perdido. Alguém aqui já passou por isso alguma vez? Me diz aí nos comentários. Alguém aqui já passou por essa situação alguma vez na sua vida? Né? Alguém está lá num relacionamento tóxico, né, que não lhe faz bem e etc., e aí resolve dar um basta, termina a relação, passa algumas semanas, não se acostuma a estar sozinha, porque não se acostumou a estar bem consigo mesmo, sempre tem que ter alguém. Você tem que aprender a gostar também, e primeiramente da sua companhia. Porque senão quando você não gosta da sua companhia, você se torna muito dependente. Entendeu? Dependente, inclusive, você se torna um alvo de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque você não está bem só, você não consegue estar só e você acaba voltando, não é? Isso aqui é forte. E você até vai esquecendo a parte ruim, da parte abusiva do relacionamento, e resolve dar uma segunda chance. Voltam todos os problemas, muito piores do que a primeira vez. E aí você fica nesse ciclo vicioso. Vai e volta. Vou resolver minha vida. Aí resolve um pouquinho. Aí depois dá 2 passos para frente e 3 para trás. Tem gente que está caminhando desse jeito. Está aqui a resposta, inclusive, para a pergunta. Por que eu não cresço? Por que eu não prospero? Por que eu não avanço? Porque você dá 2 passos para frente e 3 para trás. Você vai ficando com um negativo toda a vida. E os anos vão passando e parece que você está diminuindo, ao invés de estar crescendo. Esse tipo de comportamento, ele acontece não só nisso, na vida espiritual também. Começa a rezar, aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, depois para. Aí depois é um dia sim, outro não, depois uma vez na vida. É desse jeito em todas as áreas da nossa vida. E eu te pergunto, onde é que está hoje o entrave na sua vida? Qual o entrave hoje? Ou seja, qual é a barreira, a dificuldade, o que é que está travado, o que é que está faltando? Coloque aí. Quer saber por que é tão difícil? Porque é mais fácil a gente dar desculpas. Lembre-se disso. O que vai ser mais fácil na minha vida? Dar desculpas. Tem gente que diz, não posso fazer essa transformação na minha vida porque eu não tenho dinheiro. Não posso fazer essa transformação na minha vida porque eu não tenho tempo. Não posso fazer isso daqui. Ou seja, para outros, a melhor explicação é esta. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso por isso. Grave isso. Dinheiro e tempo não são determinantes na sua vida. Pode escrever isso que eu estou te dizendo hoje. Dinheiro e tempo não são determinantes na sua vida. Sua vontade é o que determina. O que nos falta muitas vezes é a vontade. Pega essa palavra que ela é muito forte. O que nos falta muitas vezes é a vontade. Dinheiro e tempo a gente dá como uma grande desculpa de determinar. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Essas duas são as coisas que a gente mais diz. Por que você não vai? Porque eu não tenho tempo. Por que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro e tempo não são determinantes na sua vida. Sua vontade é que é. No Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29, Jesus nos diz: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra, por si mesma, produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Palavra da salvação. A palavra, a primeira coisa que vemos é o homem que semeia a terra. Vemos que o homem semeia a terra. Passam noites e dias. Então a semente brota e cresce.
O primeiro ponto para entendermos o princípio da semeadura e da colheita é uma coisa chamada tempo. Tempo. Para prosperar é preciso de tempo, não é da noite para o dia. Portanto, é preciso paciência e persistência. Se eu preciso de tempo, eu preciso de paciência e de persistência. Essas duas coisas são muito fortes. Isso daqui ela é muito forte e tem que estar muito premente em nosso coração, tem que estar muito forte em nosso coração. Meus irmãos, as pessoas querem tudo do nada, da noite para o dia. E o pior é que elas acreditam tanto nisso que elas julgam as pessoas que estão vencendo, elas julgam as pessoas que estão prosperando, dizendo, tu viu aí fulano? Do nada. Foi não, amado, você que está dizendo que é do nada, porque você não viu o sofrimento que aconteceu. Você não viu o trabalho que a pessoa estava lá colocando, esperando, plantando, fazendo, suando a camisa. Então eu vou te dizer, quer vencer, quer crescer, quer prosperar, tenha paciência e persistência. Aprenda a ser mais persistente. Aprenda a ter mais constância na sua vida. Jesus também fala, ele dorme, levanta, de noite, de dia, e a semente brota e cresce, não sabendo ele como. É bíblico. Marcos 4, de 26 a 29. Olha o que ele diz. Escute, ele dorme, levanta, de noite, de dia, e a semente brota e cresce, não sabendo ele como. Escute bem, isso aqui é muito forte. Sem ele eu perceber, né? Sem ele eu perceber como está aqui na palavra. Vemos na palavra que o crescimento é algo natural e não artificial. Crescimento, prosperidade, avanço é algo natural, não é artificial. Lembre-se disso, a prosperidade é natural. Muitos perguntam, qual é o segredo da prosperidade? A resposta é ser natural. Qual é o segredo da prosperidade? Ser natural. Veja as árvores. A semente é colocada na terra, por si só frutifica. Se você plantar uma semente de manga, em 3 anos você vai ter uma colheita de 5.000 mangas, pelo menos. Simples assim. O que é isso? Isso é crescimento, exponencialidade, prosperidade. É plantar a semente, esperar o tempo devido e depois ter a colheita abundante. Então preste atenção, amado. Hoje, se a sua semeadura está árdua, que parabéns. Não se entristeça, não. Quando o povo às vezes chega com pena da gente. Ah, tadinho de você, não tenha pena, pode dizer, não tenha pena de mim, não. Eu não estou com pena de mim, não, por causa disso, não. Eu estou apenas fazendo uma semeadura árdua. E uma semeadura árdua é fruto, é sinal de uma colheita abundante. Se você perseverar, claro. Porque se você desistir também, aquela plantação ela se estraga, ela se perde. Por isso eu digo para você, crescimento, exponencialidade, tudo isso é natural. Por que saímos desse fluxo natural de prosperidade? Meus irmãos, se você começar a prosperar, se prepare para aumentar as batalhas. Também, isso é simples. Não peça para ser usado se você não quer enfrentar batalhas. Não peça para crescer e avançar se você não quer resolver problemas maiores. Porque é simples. Se você não tem muitas coisas, seus problemas são menores. Se você tem mais coisas, seus problemas são maiores. Quanto mais você prospera, maiores os problemas. Simples assim. Pegou essa palavra? Não é? Então isso aqui é forte. Sabe por que muitas vezes a gente não cresce? Primeira coisa, porque a gente escuta demais a opinião dos outros. A gente escuta demais. Deus nos fez para sermos prósperos. Ele fez as plantas, os animais, os seres humanos para prosperar. A mangueira cresce, multiplica, porque não escuta ninguém dizer. Talvez passou um monte de gente lá do lado da mangueira dizendo essa mangueira, aí não vai dar nada. Tá vendo? Essa plantação aí não vai dar nada. Ei, escute, preste atenção. A mangueira, para ela não influencia nada. Você pode ir lá todo dia dizer, não vai dar nada, não vai dar nada. Ela nem escuta. Ela não escuta dizer que não vai dar certo, que a terra é infértil, que está muito quente, que está muito frio. Simplesmente ela prospera. Tem o tempo devido, se prepara. Quem tem manga perto de si, estou falando de manga porque o carrego é pesado. Manga dá fruto abundante. Dá que você, meu amigo, você passa o dia juntando. Você passa o dia pegando. Quando for de manhã, quando você acordar, tem um monte no chão. É desse jeito, né? Então, significa que ela não está nem aí para o que o pessoal está dizendo. Sabe? As pessoas estão cheias de opiniões negativas, que não servem para nós. Se você pergunta assim, para boa parte das pessoas, vai dar certo? Sabe o que elas dizem? Não, essa terra não presta. Não vai nascer. Não,
não vai dar certo. Não, vai ser difícil demais. Não, é muito difícil. Se você começa a perguntar demais às pessoas, se você começa a ouvir demais a opinião dos outros, você vai ficar confuso. Primeiro porque tem gente que vai dar opinião diversa. Vá para lá, aí depois, vá para cá. Por isso, quando eu falo sempre em filtrar quem você vai ouvir, isso muda tudo na sua vida. Porque quando você filtra quem você vai ouvir, você já tem um norte de direção, sabe? Da palavra sobre a sua vida, da palavra de autoridade sobre a sua vida. Porque senão você escuta fulano disse que não vai dar certo, fulano disse que vai, fulano disse que vai dar mais ou menos, aí você não faz nada. Você acaba não fazendo nada. Não seja prisioneiro da opinião dos outros. Uma das coisas que mais bloqueia a nossa prosperidade é escutar demais opiniões. Escute. Segunda coisa, semeia pouco. Tem gente que está sempre reclamando. Para mim não dá certo. Só dá para os outros. Meu vizinho, para minha vizinha, para não sei quem. Não. Fulano teve sorte, fulano teve aquilo. Essas pessoas não olham para o que elas fizeram ou deixaram de fazer. Nem para o que os outros fizeram para alcançar seu objetivo. Certamente, enquanto quem só lamenta plantou uma semente, o outro que teve sucesso plantou 100, 200, 300, 1000 sementes para uma dar certo, duas darem certo. Então eu vou dizer para você, às vezes a gente está semeando muito pouco. É um erro olhar para o resultado da colheita do outro e esquecer de semear a sua. A palavra de Deus diz, quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Então eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, semeie mais. Faça mais do que você tem feito. Terceira coisa, por que você não prospera? Por que você não cresce? Porque você escuta demais, ouve demais a opinião dos outros. 2, porque você tem semeado pouco. E 3, por não saber esperar o tempo certo. Nós somos da geração que é tudo para ontem, não é? Geração galinha de granja, né? Que não espera, não, de ovo já passa, não passa por pinto, já vira galo, né? Em poucos dias. Ou seja, geração fast food. A gente não tem experiência de comer, a gente não quer comer a comida melhor, a gente quer comer qual que sai mais rápido. Então, é uma geração que não desfruta do melhor. Então, é preciso, conheço muita gente que não se conformou com a demora e abandonou o campo sem esperar a colheita. Sofra as demoras de Deus. Sofra as demoras da semeadura. Você está plantando, você precisa aprender a sofrer as demoras disso. 4º ponto e último. Por que eu não cresço? Por que eu não prospero? Porque tem medo. Esse daqui é muita gente. Muitas pessoas, ao se depararem com a decisão de viver uma mudança, uma nova fase em sua vida, ao invés de se encherem de esperança, se apavoram. E agora, como é que eu vou fazer? E a mente passa a ser invadida por pensamentos. E se essa mudança me trouxer? E se não trouxer felicidade? E se der errado? E se eu não gostar? E se eu mudar para melhor e as pessoas ficarem com inveja de mim? E se eu ficar sem amigos? Será que eu mereço tanto? Pode parecer estranho. Mas tem muita gente que, apesar de querer a mudança, tem medo de mudar de vida. Isso aqui é muito forte. Tem muita gente que, querendo a mudança, tem medo de mudar de vida, mesmo quando essa mudança é para melhor. E chegam à conclusão de que é melhor voltar atrás, não avançar, não mudar. O medo paralisa. Por isso eu quero te dizer, a perspectiva de mudar traz outro tipo de medo, que é o de tentar e não conseguir. O famoso medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar, mas não deveria ser assim. Afinal, o erro é o melhor caminho para a vitória. Eu não posso deixar de fazer. E se eu der errado, Geraldinho? Aí eu corrijo. E depois eu melhoro. Aí você começa um tempo de crescimento, de avanço e de prosperidade na sua vida. Faz, corrige, melhora. Então, repito, não tenha medo. Chegou o tempo de avançar. Pode escrever. Chegou o tempo de avançar.